Seja bem-vindo a mais um Pode Sonhar. Antes de qualquer coisa, se inscreva aí, curte, faz qualquer coisa que eu não sei onde fica. Mas, cara, hoje tenho orgulho de bater esse papo aqui com um grande amigo, sócio, enfim, temos altos negócios futuros, mas que é um cara que eu admiro muito. Seja bem-vindo. Fabinho ou Fábio Pavani? Valeu. Para todos. Valeu, Dani. Cara, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer enorme fazer troca, a gente mais aprende na jornada. Irmão, conta aí pra galera quem é você, se apresenta aí pra gente. Boa. Eu sou o Fábio Pavani, o pessoal me chama de Pavani. Eu sou executivo de uma empresa de logística. Eu estou na área de logística internacional aí há mais de 20 anos. Vou completar 42 anos, então eu comecei nessa área lá atrás, quando a gente tinha um muito tradicional do Brasil, sabe? Termina colégio, vai fazer estágio, entra na faculdade. Então eu sou dessa geração. E aí, essa vivência toda, essa experiência toda que eu tive, me trouxe numa jornada maravilhosa até aqui. Difícil. Temos que ter paciência, temos que ser resiliente, mas a gente consegue conquistar aí um espaço no mundo. Pô, e é bacana que a gente sempre fala, né? E a sua história que você vai contar aqui tem muito isso, que às vezes as pessoas sempre falam assim, vamos empreender, tem que abrir um CNPJ. Não, na verdade você tem uma história de empreendimento, não somente com seus CNPJs, mas tudo começou também empreendendo em outros CNPJs, sendo executivo de uma grande companhia. Exatamente. E como que isso tudo começou, irmão? Eu entrei na logística internacional e eu gosto até de comentar esse case para servir como inspiração das pessoas. E é natural, né? Quando eu olho a minha filha, que tem 9 anos, eu olho para ela e falo, pô, será que ela vai se formar? Será que ela vai buscar uma formação? Né? E essas coisas são coisas que a gente normalmente se pergunta. Porra, onde eu posso me dar bem, onde eu posso ganhar dinheiro? E aí nessa jornada a gente vai aprendendo que não é nada disso. A gente precisa ali olhar o que é o nosso propósito. O que a gente quer entregar? Aonde a gente quer atingir? Aonde a gente quer impactar a sociedade? E lá atrás, quando eu comecei, eu não pensei nisso em nenhum momento. Eu simplesmente tinha um sonho, que era viajar o mundo. E aí eu cheguei um belo dia, né? Eu venho de uma família comum, paulistana, bairro da Moca, muito tradicional. E aí eu cheguei um belo dia para minha mãe e falei assim, olha, eu estou pensando em fazer turismo. E minha mãe falou, turismo? Não. Eu espero que meu filho seja um engenheiro. E eu falei, não, eu não quero ser engenheiro. Eu quero viajar. E aí, não, turismo de jeito nenhum. E depois eu comecei a entender, né? Pô, viajar, para onde que eu vou? E aí eu falei, vou entrar na logística internacional, vou entrar no comércio exterior. Gosto desse negócio de logística, vou entrar no comércio exterior. Então, o meu propósito, quando eu entrei nessa atividade, foi viajar o mundo. Então, eu tinha um objetivo, era conhecer e viajar o mundo, através do comércio exterior. E aí, eu comecei essa jornada. Eu gosto de contar isso porque quando você se identifica com esse propósito, você vai buscar uma atividade que vai te levar para esse caminho, para esse lugar, você já está empreendendo. Porque você está empreendendo no seu sonho. No seu sonho, né? Então você começa a empreender no seu sonho. Isso demora para a gente entender. É um processo longo. Né? Ainda a nossa geração, eu sou de 80, é uma geração não tão ansiosa. A gente entendia que tem uma série de etapas. Hoje as gerações são muito imediatistas, precisa acontecer. Quero entrar no comércio exterior, vou arrumar um emprego, já quero viajar para... Não. E aí eu comecei no comércio exterior, comecei trabalhando num terminal alfandegado, depois eu fui para uma outra atividade, ingressei no transporte marítimo internacional, tive um grande mentor, um grande professor,
executivo da área, proprietário dessa empresa, que eu vou até falar o nome dele aqui em homenagem, que é o Nelson Cajado. Esse cara me deu uma abertura enorme para poder entrar nessa atividade de cabeça. E aí eu fui construindo as minhas oportunidades, o que também é empreender. Empreender, além de atingir um sonho, além de sonhar, é você também construir a sua oportunidade, ou como todo mundo diz aí, a sua sorte diária. E aí dentro desse processo, em 3 anos, eu consegui fazer a minha primeira viagem internacional a trabalho. E daí, que na verdade era o grande sonho. Que na verdade era o grande sonho. E foi muito legal, porque quando eu fiz a primeira, eu falei, poxa vida, tá dando certo esse negócio. E aí foi uma jornada aí de mais de 15 anos, com uma intensidade bastante forte, viajando internacionalmente. Hoje eu posso falar que tive o privilégio de conhecer mais de 40 países a trabalho. Claro que a gente usa o lazer, mas atingir um objetivo. E depois que eu cheguei nesse objetivo, a gente começa a se perguntar, tá, mas o meu propósito? Já viajei, e agora? Qual que é o meu propósito? E aí a gente entra na questão do empreendedorismo. E é uma coisa que eu defendo hoje muito com a equipe comercial que eu atuo, dizendo que para você ser empreendedor, não necessariamente você precisa ter o teu negócio, o teu CNPJ. Naturalmente, um comercial, alguém que esteja numa área de vendas, buscando oportunidade de negócio, está empreendendo. Está empreendendo. Total. Em conhecimento, está empreendendo em desafio, está empreendendo em ter o sucesso. E é uma coisa que a minha equipe comercial hoje lê, e eu falo para eles, cada um de vocês é um empreendedor. A diferença é que você se pluga num grande ecossistema, mas no final do dia quem está empreendendo é você. Então, a questão do empreendedorismo, para quem está aí, não é só você ter um CNPJ, não é só você vender teu carro, colocar ali no negócio. É possível você empreender dentro de uma empresa. O que é mais importante? Você está alinhado com a missão, com a cultura e com a visão da empresa. Se você tiver isso com você, se você sentir essa energia, você está empreendendo dentro da empresa. Total. E na verdade, eu sempre digo aqui que as pessoas hoje ficou muito focada em cima do sucesso, eu falo que é o sucesso dos 6 meses, né? Então ele tem energia dos 6 meses. E na verdade, o empreendedorismo é como se fosse uma maratona. Ele não é um tiro de 100 metros, ele é uma maratona que você tem que ir dosando a energia para você conseguir chegar até o fim. Se você der esse split, você não vai conseguir ter energia até lá. Então tem que ter paciência, sabedoria de entender que é uma maratona, continuar e a questão que eu sempre falo, você para ser empreendedor não precisa de ter o seu CNPJ. Não precisa. Né? E na verdade tem que ter essa vontade de ir além, de resolver aquele problema, aquela dor que ela está na sua mão para conseguir resolver. E você resolve, né? O que é legal disso, quando as pessoas têm essa percepção do que é ser um empreendedor, você consegue resolver. É o que eu falo para a nossa equipe lá comercial. Quando você está olhando um cliente, quando você está discutindo uma logística complexa do cliente, o que você tem que fazer? Você tem que sentir propósito, alinhamento propósito, objetivo, escutar muito, né? O principal aí do empreendedor é escutar essa dor. E aí, quando você executa isso, dá tudo certo, eu falo, puxa uma linha e veja o que você está impactando. Coisa simples. Vamos falar de uma logística hoje
que você depende de uma quantidade de distribuição de brinquedos que vem de algum mercado exterior para o Brasil. Você soluciona uma dor quando isso chega antes do Dia das Crianças e olha a quantidade de gente que você acaba impactando. Você está empreendendo. E Fábio, qual que você poderia passar de insight que você teve para iniciar numa empresa, né, num setor bem, vamos dizer assim, inicial lá como estagiário e hoje chegar a uma sociedade com a empresa? O que te levou, o que você percebe assim, de insight dentro de você mesmo que você sentiu que fez total diferença nessa escala do empreendedorismo dentro de uma grande companhia? Ninguém empreende sozinho. A sua vontade só não te basta. Você precisa de uma equipe, você precisa de boas pessoas ao seu redor. E o que me fez trilhar esse caminho foi exatamente a construção de um time, a construção de uma equipe. Fazer parte de algo muito maior. E para isso você precisa de gente. E você precisa de pessoas que tenham modelos, que sigam exemplos. Então essa jornada, que não é uma jornada tão simples, ela tem um tempo longo, ela é dura, ela é difícil, tá motivado todo dia, a gente não consegue. O difícil é a gente ter que fazer coisas importantes quando você não está motivado, né? E o que me motivou isso foi exatamente buscar essa próxima etapa de me tornar um executivo importante na área do comércio exterior, foi ajudar as pessoas, ajudar a desenvolver as pessoas. O nosso negócio, qualquer negócio, é feito por pessoas. Total. Todos os negócios. E esse cuidado, todo esse desenvolvimento que você tem com a equipe e você tem um aprendizado, um desafio de você desenvolver uma equipe, ela é enorme, porque são interesses diferentes, são propostas diferentes, são criações, são crenças completamente diferentes. E quando você consegue expandir isso e formar esse ecossistema interno, é onde, para mim, hoje me dá uma enorme satisfação. Então, se eu entendi bem, o que te fez crescer de uma maneira rápida dentro do empreendedorismo foi uma habilidade de formar times e fazer entendendo as dores desse time, conseguindo não só motivar, mas trilhar o caminho, foi o que te fez chegar aqui. Porque se o time cresce, você cresce. Se o time cresce, você cresce. E eu nunca pensei dessa maneira, né? Que ela é até muito racional. Se o time cresce, eu vou crescer. Eu sempre pensei da seguinte forma: se o negócio está crescendo, o time precisa crescer, o mercado é mais impactado, o cliente lá da ponta, a pessoa que está contratando uma situação logística está impactando. Então é um movimento, porque os clientes crescem, as pessoas crescem, a estrutura da empresa cresce e a gente vai tomando esse corpo. Então eu falo, eu não sou um gestor sozinho. Na verdade, eu sou uma peça dentro do time que acabo gestionando e apoiando o desenvolvimento das pessoas. Isso é fantástico no empreendedorismo. Ter essa liberdade, poder fazer isso com as pessoas é fantástico. Cara, e a outra questão que você colocou, que eu falo muito, né? Tem até um tempo que eu não posto, mas eu sempre postava isso toda manhã, colocava assim, nem sempre motivado, 100% dedicado para o que eu quero. Isso, pegando esse gancho de dedicação, quando a gente coloca algo como objetivo, né, as pessoas fazem 100%, só que tem outros que fazem 1000%. Né? Então isso que eu falo que diferencia
os resultados das pessoas, é a quantidade de dedicação que você tem. Porque não é todo dia que você está com essa motivação toda de falar, caralho, meu irmão, hoje vai ser o dia. Eu vou ligar para 1000 pessoas, mas hoje vai ser o dia. Ou eu vou prospectar tal, ou eu vou pegar um avião para tal lugar. Então, mas se você tiver uma dedicação para conseguir o seu resultado, você vai conseguir. E tem uma história bacana, cara, eu gosto, por isso que eu falo aqui, sempre amigos que eu já sei as histórias e que são motivadores. Conta aquela história, bicho, quando a sua filha estava passando mal e que você teve que fazer um bate-volta na China, foi na China? Conta isso. Minha filha tava... Isso que é uma demonstração de dedicação de resultados. Eu tenho 2 histórias com isso que são extremamente, para mim, me toca bastante. Eu sou apaixonado pela minha família e também sou apaixonado pelo meu trabalho. E quando você está numa situação onde você tem as tuas 2 paixões ali e elas ambas precisam naquele momento de você, é onde você, independente de você estar motivado ou não, é onde você simplesmente vai dar os 1000%. Eu tive minha filha antes, um pouco antes de ela nascer, na verdade ela estava para nascer 1 mês e meio antes, mas já estava para acontecer, apareceu uma reunião em Bangkok. E é uma situação onde a reunião aparece e você é apontado para executar aquela missão. Então a gente precisa executar a missão foi colocada. E eu me lembro que eu peguei o avião pedindo a Deus para que ela não nascesse naquele período, porque eu precisava cumprir aquela missão. Basicamente, saí de São Paulo, fiz uma conexão na Alemanha, cheguei em Bangkok para uma reunião, cheguei num dia, fiz a reunião nesse dia, no dia seguinte, segui com a reunião, terminei a reunião, aeroporto e voltei para o Brasil. Um processo aí de 3 dias e meio. Então, isso foi uma experiência que não aconselho ninguém passar, porque o frio na barriga é enorme. E teve uma outra que aconteceu também aqui. Eu estava com uma situação de saúde, né? E eu tinha, na época, 6 reuniões extremamente importantes no Rio de Janeiro. 2 dias. E nesse momento, essa situação não me permitia deixar minha filha com ninguém. Então eu tive que me organizar. Deixei minha filha na escola às 7 da manhã, aeroporto, voo às 8 da manhã, 9 da manhã no Rio de Janeiro, reunião o dia todo, 4h30 da tarde embarquei para São Paulo, peguei minha filha, casa, banho, comida, todo mundo para a cama. No dia seguinte, filha no colégio, 7 da manhã, voo para o Rio de Janeiro, às 8 da manhã, e tudo se repetiu. Então são coisas que a gente faz, são missões, são desafios. E aí vou colocar uma outra dica. Assim, é muito bom quando aparecem os desafios. E os desafios, normalmente eles aparecem para as pessoas que estão preparadas. Então, quando você identifica um desafio na sua frente, por mais difícil que ele seja, vai, porque aquele desafio foi colocado para você. Porque você está preparada para passar aquele desafio. Então, isso é uma dica que eu dou para as pessoas também. Vai. O desafio apareceu para você. Cima. É para você que ele apareceu. Para cima. Vamos. Você pode. O desafio não vai aparecer para quem não consegue carregar. Ele aparece efetivamente para quem vai conseguir transpor ele. E não tem problema se não passar por ele. Eu já tive enormes desafios na minha vida que eu não consegui. Sim. E para mim foi enorme aprendizado. Né? Não conseguir é um aprendizado.
E isso é vencer o desafio, né? Isso é vencer. Isso é vencer o desafio. É o primeiro desafio. Exatamente. Porque a derrota para o desafio não quer dizer que é você ir para ele e não executá-lo. A derrota é você não ir. Né? A derrota é você não ir. Porque se você for e não conseguir executar, algo você aprendeu daquilo. Né? Exatamente. Então, porrada isso. Mas, Fábio, hoje, né, grande executivo, empreendedor, várias empresas, me diz o seguinte, além disso tudo que nós conversamos, uma porrada final para a gente encerrar com chave de ouro. O que você extrai dessa experiência que a gente já teve aqui? O que te levou a subir de nível? Puta insight que foi sempre a poder de formatação de time, crescimento de pessoas. Um outro insight que não adianta que bateu muito com o que eu falo, que não adianta você só crescer quando está motivado. Tem que ter uma dedicação e um foco, um grande sonho lá. E enfim, vários insights que veio dessa nossa conversa, mas a porrada final, o que hoje, o Fábio de hoje poderia dar um conselho para uma pessoa que está passando o que a gente já passou, várias tempestades, vendo um palmo além do alcance e achando que agora, não dá para empreender, não dá para fazer nada. Qual a porrada que você dá nesse sentido? Eu vou dar uma... Se quiser mais, não tem problema. Uma que aconteceu e que marca para mim, principalmente nesse período dos últimos 2 anos, que eu falo que as pessoas elas tiveram que se reinventar e que trouxe algo para as pessoas que muitos enxergam isso como uma coisa que segura, que é o medo. Então eu vou te falar como a gente pode lidar com essas situações, né? E aí para dar uma porrada enorme. Gente, acordou de manhã, pisou no chão, sentiu frio na barriga, vai. Precisa sentir frio na barriga. Quando você sonha, quando você tem propósito, quando você tem objetivo, ainda que não seja claro, que seja um propósito, um objetivo, mas colocou o pé no chão, pensou no sonho, sentiu frio na barriga, vai. Esquece o medo. O medo é o maior bloqueador de sonhos, né? E o medo, a questão, assim, existe 2 alavancas que podem mudar a direção da sua vida. Ou é o medo ou a ambição. E qual que é a alavanca do medo? É sempre da direção contrária, irmão, da sua ambição. Exatamente. São 2 alavancas opostas, medo e ambição. Tudo que faz você mudar daqui para lá são essas 2. Agora, quem vai deixar uma ou outra falar é você mesmo, né? E uma coisa importante para o empreendedor, seja empreendedor de CNPJ, seja empreendedor executivo, não espere reconhecimento. Boa. Não espere aquele elogio no final do dia. Quem precisa ter essa sensação de dia vencido, batalhado, é você. Foda. Esse é um insight, depois do frio da barriga, que a gente precisa ter. Porque você está construindo, vamos lembrar, sonho, propósito, você está construindo o seu. E se você conseguir fazer o teu sonho, o teu propósito, impactar todo o teu ecossistema, seja o seu colega de trabalho, seja os seus funcionários, seja o seu novo CNPJ, seja a geração de emprego, a sociedade, o projeto social, você está crescendo, você está empreendendo. Impactar nada mais é que empreender. Essa é a visão que eu tenho hoje. Porrada.
Cara, não preciso nem te falar o tão bom que foi esse bate-papo, velho. Assim, no mínimo aí uns 5 porradas na minha cabeça aqui, que às vezes eu sempre falo que o podcast, né, a ideia inicial dele era, encorajar mais pessoas a poder empreender e secundário, vir de desencontro a uma galera que tá falando na internet que em 6 meses você vai ficar milionário. Beleza, pode. Mas, cara, não é a normalidade, né? Quanto um atleta precisa treinar para ele se tornar um atleta profissional e ainda para ser o melhor do mundo, né? Quantos tem? Então, eu criei o podcast para isso. Mas, na verdade, como fala, né? Tudo de bom volta em coisas boas. A cada conversa é impressionante o tanto que eu aprendo e o tanto que eu evoluo, e a minha maior característica é execução. Então, pessoal, tira o insight e executa. Às vezes, uma palavra que muda a forma que você vai conversar com um funcionário, com um parceiro, com um sócio, com um investidor, um alinhamento de expectativa, um alinhamento de sonho. Então, cara, eu gostaria muito de te agradecer, porque claro que a gente bate, inclusive passamos a tarde hoje junto, mas é impressionante nessa conversa como a gente consegue extrair mais informação e mais aprendizado, e que eu tenho, assim, absoluta certeza, se as pessoas conseguirem, a cada um episódio, a cada pessoa sensacional que vem aqui, executar uma frase, cara, vai ser muito bom e vai impactar mais pessoas. E, gente, dica simples. Sentiu o frio na barriga? Vai que você tá no caminho certo. Bora, irmão. Muito obrigado, Imagina. Velho. E eu vou te fazer um desafio agora. Opa! Para sua segunda temporada, quando você for lançar. Que aqui a gente tá falando só de... Já deu frio na barriga, irmão. Já deu frio na barriga. Vou te fazer um desafio. Bora. Os tropeços dos empreendedores. Bora. Porque tem história, né? Eu aqui consigo ficar uma tarde só contando a história dos tropeços. Então nós vamos jornada. fazer o seguinte, nós já vamos marcar o próximo para contar só os tropeços. Vamos fazer uma temporada. Fechado. Boa. Tá bom. Que é exatamente essa questão dos tropeços, porque a galera que tem uma tropicadinha achou que acabou. Cara, meu amigo, para chegar aqui não foi uma tropicada, não, foi um monte, né? Mas tá aceito, nós vamos fazer uma temporada disso, no mínimo Boa. aí colocar umas 10 boas e você vai estrear esse quadro. Fechou? Boa. Galera, Tamo junto. Se inscreve aí, dá o like, porque todo mundo já reclama que eu nunca falo, mas eu vou passar a ter essa disciplina de falar. Dá o like aí, inscreve no canal, tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu!